O Felca está protagonizando mais uma denúncia, dessa vez aí sobre exploração infantil, né? Ele usou o termo adultização, acredito que para que a mensagem dele alcançasse o maior número de pessoas e não houvesse problemas com questões de algoritmo ou algo assim. Só que esse tema que ele está abordando é de fato relacionado a um tipo de exploração infantil. E isso é muito grave porque todo mundo sabe que a fase de crescimento geralmente define como a pessoa vai ser ao longo da vida, né? Vai definir as relações que ela vai ter, vai definir a vida profissional, enfim, basicamente tudo que permeia aí as áreas mais importantes da nossa vida. No vídeo onde o Felca expõe essas coisas, é um vídeo de praticamente 50 minutos, onde ele começa ali voltando àquela história dos mini coaches, né? Crianças que deveriam, sei lá, estar na escola e estão falando aí de ganhar dinheiro, que tem que ganhar dinheiro, não sei o que, se você tá embaixo de uma ponte e sua casa é feita de papelão, você não tem desculpa. Esse papo bem torto, que volta e meia a gente ouve de uma galera que faz um pouco de sucesso na internet, e aí já começa falando que quem não tem dinheiro é porque é um preguiçoso, blá 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 blá. Mas a gente sabe que se essas crianças estão falando isso, de duas uma, ou elas foram influenciados pelo meio que elas vivem, né, que provavelmente é a causa maior, ou de alguma forma essa influência ela foi terceirizada através de conteúdos na internet por aí afora. Mas essa questão dos mini coaches é praticamente um meme que pode ser contornado até com uma certa facilidade. Basicamente é só uma criança arrogante, então se os pais não forem totalmente responsáveis, é possível dar um jeito ali na criança, a não ser, né, que os pais influenciem isso. E aí ele continua citando o caso do Bel para Meninas, né, aquele canal infantil que era gerenciado pela mãe da Bel e gerou diversas polêmicas. E ele acaba chegando no clímax, no ponto máximo, que é o caso do tal do Ítalo Santos, que ele acabou protagonizando um tipo de reality show com menores de idade, onde rolou aí diversas questões, né, muito complicadas. E eu quero conversar sobre alguns pontos que talvez não estejam sendo levados em conta. E é claro que isso não é uma tentativa de falar, nossa, o Felca, ele expôs um problema, mas ele não expôs direito, deixa eu consertar aqui. Nem de longe essa é a minha intenção, mas quando algo dessa magnitude ganha os holofotes, muitas vezes acaba se focando mais em um lado que nessa história não existe lado errado para se focar, e isso não é um ponto discutível, mas a gente pode começar a tentar entender o porquê que essas coisas elas existem e porquê que não existe uma ação ativa da organização que deveria sim gerir todas essas questões, e a gente pode entrar no mérito do porquê que o Estado não ataca essas questões ostensivamente, porque aqui no Brasil mesmo a gente sabe que na ilha do Marajó, ali, né, na região do Pará, do Nordeste, basicamente existe todo um mercado de exploração infantil, onde é muito fácil você encontrar, dependendo do lugar onde você esteja, ali na região da ilha do Marajó, pessoas menores de idade, muitas vezes, relatando que já sofreram abuso diversas vezes, ou que, enfim, já foram vítimas, né, de algum modo dessa situação. E aí eu me pergunto por que é que o Estado ele consegue se preocupar com tanta coisa e com o que realmente importa, o Estado não parece se importar tanto assim, só se houver um holofote que possa de alguma forma beneficiar alguma parte envolvida. Esse caso do Ítalo estava aí na internet para quem quisesse ver, e de quebra o Felca acabou expondo todo o esquema que envolve FIA infantil, né, na internet, onde ele chama de algoritmo P, pelo motivo óbvio, e não foi tão difícil assim ele começar a mapear as ações dessas pessoas, né? Ele só criou uma conta fake ali e foi direcionando o algoritmo, e principalmente se tratando do Instagram, o algoritmo ele é facilmente treinável, com poucos cliques, com poucas curtidas, o algoritmo já direciona para aquela questão específica que você está interagindo, e é escabroso, é bem sujo mesmo o que acontece dentro desse algoritmo P, porque realmente é algo que é amplamente feito na internet, no Brasil e afora, e parece que é uma coisa que, mesmo estando na surface, ou seja, as autoridades, eles têm a possibilidade de poder mapear essas questões, as pessoas muitas vezes não sabem mais
um vídeo que eu publico aqui no YouTube, se eu não estiver usando mecanismos de VPN própria ou algo do tipo, o Estado sabe exatamente a hora que eu publiquei, o lugar que eu publiquei, o estado, a cidade. Então o aparato estatal, ele possui sim medidas para poder lidar com essas questões. E aí ficou na dúvida para mim por que um influenciador que teoricamente não seria problema dele lidar com essas coisas, precisou aí colocar a cara a tapa para poder expor essas questões, sendo que o Estado deveria fazer isso, né? O Estado é muito bem pago para poder fazer isso, né? Então, é um dos questionamentos que eu tenho nessa questão. E talvez você não saiba ou você não se lembre, mas o tema de exploração infantil, ele ficou em alta na época que o filme Som da Liberdade foi lançado, e por algum motivo que até hoje eu não entendo, esse filme ele virou alvo de tretas políticas, porque esse filme ele aparentemente evoca questões conservadoras e que teoricamente o filme ele é viesado, e esse filme ele é um bom experimento para a gente entender que no final do dia as ideologias não estão interessadas no bem-estar, né, geral. Elas querem somente que a própria narrativa seja a mais relevante, e independente se a causa ela é relevante ou não, se ela precisa ser debatida ou não, se não for algo que fomente a minha ideologia, a minha forma de ver as coisas, então não entre em conta. E então esse filme Som da Liberdade, ele é quase um documentário entre aspas, né, porque o personagem principal ele foi baseado em um policial que realmente atuou ativamente nesse processo de tráfico infantil, né, de tráfico infantil. Então esse assunto ele volta e meia fica em alta, e agora com o vídeo do Felca aqui já bateu aí mais de 24 milhões de visualizações enquanto eu gravo esse vídeo, novamente ressuscitou, e isso é ótimo, é extremamente relevante, porque hoje em dia a gente é bombardeado com diversas notícias de economia, de geopolítica, de não sei o que, e muitas vezes a gente esquece que essas coisas escabrosas podem estar acontecendo debaixo do nosso nariz, como é o caso do Ítalo, que pelo visto esses conteúdos estavam aí nas páginas das redes onde ele administrava. E o pior de tudo, o que é mais triste, é o fato de o caso que mais se destacou, que é o caso de uma menina chamada Camila, foi que a própria mãe meio que agenciava, né, essa questão da exploração da imagem e da exploração do corpo dessa menina, né? E o meu objetivo com esse vídeo é conscientizar vocês de algumas coisas. O Estado ele não está interessado em resolver esses problemas reais que existem no mundo real. Hoje a gente está tendo uma treta ridícula entre o Brasil e os Estados Unidos, onde os dois lados estão se degladiando aí puramente por uma batalha de ego dos protagonistas dessa guerra geopolítica. Enquanto isso, principalmente se tratando aqui no Brasil, a gente vê o aumento da criminalidade. Já se tornou normal dizer que o Rio de Janeiro, a Bahia, Recife são estados que são tomados pelo crime organizado, e o Estado não faz absolutamente nada para resolver isso. Questão de trabalho, a nossa CLT ela existe desde os anos 50 e não é feito nada para que o sistema fique mais maleável, para que possa haver mais empregos com melhores salários. Sobre essa questão da adultização desses menores, né, dessa exposição problemática que essas crianças sofrem, não só pelo Ítalo, mas por diversas situações de diversos ângulos. Quando a Damares ela evocou esse tema, ministra do até então presidente Jair Bolsonaro, ela foi ostracizada por um certo campo político aqui do Brasil, e aí o que sobra é um youtuber, uma pessoa que poderia estar fazendo qualquer coisa da vida dela. O Felca poderia estar fazendo aí conteúdo para continuar com a sua carreira na internet, sem dor de cabeça, sem problema nenhum, apesar de que eu acredito que ele não se importe em engajar nessas questões, precisa colocar a cara a tapa, precisa ser a linha de frente desses assuntos tão pertinentes aqui no Brasil. Voltando um pouco para a história do Tigrinho, existe muita coisa que precisa ser dita em relação a esse tema, mas quando o Felca expôs essa situação, expôs a forma criminosa que pessoas famosas na internet se utilizavam desse recurso e ainda se utilizam. E qual foi a solução do governo? Taxar as bets em 30%. Porque é isso que o governo, em especial brasileiro, faz. Ele resolve o problema criando mais imposto para que seja possível aumentar os salários das pessoas que estão no topo da pirâmide e tudo continuar do mesmo jeito que está,
sem resolução de nada. Eu tô vendo muitos comentários na internet falando, nossa, que Deus proteja o Felca, nossa, o Felca aí deu a cara a tapa, né? Mas isso não deveria ser o normal. Não era pro Felca protagonizar essas investidas contra questões criminosas que acontecem embaixo do nariz das autoridades e eles não fazem absolutamente nada. Só para vocês terem uma noção, o Felca foi acusado por pessoas aleatórias da internet de ser uma pessoa que compactua com essas ações escabrosas e ele prontamente processou mais de 200 pessoas, onde em pouquíssimo tempo foi descoberto o nome completo e o CPF das mesmas. Então, para vocês terem uma noção de que o Estado, sim, ele pode ir atrás, ele pode fazer, a questão é que não há interesse. E muitas vezes o problema não é do policial, não é do delegado, mas é do topo da pirâmide que está se importando apenas com o próprio umbigo, com os próprios interesses. E para não perder o costume aqui, vocês podem achar que Deus ele não observa tudo isso que está acontecendo. Muito pelo contrário, ele observa e ele espera que os justos possam mitigar essas injustiças que acontecem no mundo. Então é por isso que nesse caso da adultização, da exploração, né, desses menores de idade, que acontece não só em contextos como o do Ítalo, mas em diversos outros, vocês podem perceber que a comunidade cristã é muito engajada em querer ajudar, querer correr atrás do que pode ser feito, porque isso é o que Deus espera da gente. Então esse vídeo também é um apelo para que você possa, através das suas próprias ações, se você souber de algum influenciador ou de alguma situação que esteja acontecendo próximo a você, que realmente ali tenha altas evidências de que uma criança está sendo explorada fisicamente, não se ausente da responsabilidade, faça uma denúncia anônima através do Disque 100, como o Felca deixou ali na descrição do vídeo dele. Ele também deixou links de instituições, de lugares que são especializados em cuidar de menores de idade, de crianças. E se você for cristão, é o seu dever não esperar pelo Estado, você mesmo fazer a diferença, engajar a sua igreja para que ela possa estar de forma mais ativa nesses lugares Brasil afora, onde são mais distantes e que carecem não só de que a gente vá lá e fale do evangelho, mas que a gente seja de forma física, de forma natural, assim como Jesus ele encarnou em um homem, a gente possa estar presente, auxiliando, seja de forma monetária, seja criando recursos para essas comunidades mais distantes que existem em grande escala Brasil afora, porque o Estado ele não vai ajudar, esquece isso. Então, se não for atitudes como a do Felca, se não forem atitudes de pessoas que dizem seguir um Deus que sempre esteve atento aos cuidados do mais simples, do mais desamparado da sociedade, e se você viu meu vídeo anterior, isso não significa ser aliado a nenhum posicionamento político, isso só significa você ser humano e você estender a mão para o seu semelhante, que muitas vezes não pode se expressar, né, como muitas crianças não conseguem se expressar de forma clara, mas que com o nosso apoio, com a nossa ajuda, essas situações que, embora a gente não possa erradicar, infelizmente, da nossa sociedade, fiquem cada vez menos frequentes, não sejam toleradas como essa situação que o Felca expôs estava sendo tolerada até o momento. Eu vou tentar deixar os links que o Felca deixou no vídeo dele aqui também na descrição. Meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.